capítulo 15. Meus irmãos, antes de começar o sermão, eu estou com uma indisposição estomacal, né? E eu estou aqui pela graça de Deus, né? Não, eu até comuniquei com o pastor Rogério, poderia ter passado para ele, e com certeza Deus falaria da mesma maneira. Porém, por questão de amar, sacrificar, isso é muito pouco diante daquilo que o nosso Deus fez por nós na cruz. Estou dizendo isso, pois tentarei ser bem objetivo, tá? E vou pedir que a igreja me ajude. Faremos a leitura dos versículos 29 ao 34. E um após o outro, aquele que for sentindo-se à vontade, pode fazer a leitura. Mas não faça de qualquer maneira. Faça com temor, com reverência, com voz de trovão, como os irmãos gostam de dizer, né? E as mulheres com voz de muitas águas, né? Para que possamos entender a leitura e você também acompanhe em sua Bíblia a leitura do texto. Vamos lá, um após o outro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29 até o versículo 34. De outra maneira, que faremos desse batismo pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam, eles estão pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto cada dia morro, gloriando em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combatia contra as bestas, queria prover isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vigiai justamente que não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Deus, louvamos o teu santo nome, reconhecendo a graça do Senhor sobre essas vidas. Suplicamos a Deus e continue falando aos nossos corações, como o Senhor falou através da leitura do texto no início do culto, através dos cânticos que nos fizeram olhar exclusivamente para o Senhor. O Senhor, ó Deus, sem dúvida, recebeu as nossas ofertas, contribuições e dízimos, pois foram entregues com alegria. Suplicamos a Deus durante alguns minutos mais que o Senhor possa falar nos nossos corações, iluminar o nosso entendimento, aquecer, ó Deus, os nossos corações, para que possamos entender tua santa vontade. Que possamos, ó Deus, não apenas entender a tua vontade, ouvindo como de costume, mas que também possamos cumpri-la, ó Deus, e proclamar a tua santa palavra. Louvamos o teu nome. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Só para deixar os irmãos tranquilos, só tá com ponto mesmo, tá? Não tem nada aqui. Não tem nada querendo voltar aqui ou sair não, tá bom? É só uma disposição mesmo que me fez permitir que o dia fosse como. Tudo bem que tá ao vivo, depois corta. Mas não foi nada demais, todo mundo passa por isso também. Tá gravando, estou gravando junto com a esposa. Amém, meus irmãos. Bom, nessa parte do capítulo número 15, nos versículos que acabamos de ler, Paulo ressalta que a ressurreição concede incentivos irresistíveis para a salvação, e não apenas para a salvação, mas também para o serviço e para a santificação. Após o fim da vida nessa terra, virá a eternidade em Cristo para os eleitos. Mas algo deve ser notado
mesmo que a nossa esperança não está limitada ou não esteja limitada apenas a esta vida, temos nesta vida uma vida. Temos uma vida que deve ser desfrutada, vivida no autor da própria vida. A certeza da salvação em nosso Senhor, o saber que quando tudo isto acabar, ressuscitaremos, deve gerar em todos nós o desejo de viver uma vida que glorifica a Deus, em serviço e santidade. Pela graça de Deus, ao pensarmos neste texto sagrado, usaremos como título a segunda parte do versículo de número 33, Lena, que nos diz, que nos alerta: as más conversações corrompem os bons costumes. O questionamento sobre a ressurreição, a dúvida na igreja de Corinto, Joaquim, foi potencializada por causa de má conversação. Falsas doutrinas estavam rodeando esta igreja, como dissemos inúmeras aqui. E por falta de correta interpretação bíblica e do discernimento de espírito, os bons costumes, o que for ensinado pelo nosso Senhor e reforçado pelos apóstolos, estavam sendo distorcidos, questionados. Estes irmãos deveriam atentar para a necessidade de conhecer a Deus, compreenderem, viverem firmados na santa doutrina. Pensando na temática do texto e no desenvolvimento do título proposto sobre as más conversações, reforcemos em primeiro momento que existe relação entre a ressurreição e a vida prática. Ironia não, soberania. O fato de eu crer na ressurreição me faz ter a prática de estar aqui com os irmãos amigos. A fé está firmada em Cristo Jesus. E Paulo está mostrando aqui justamente isso, que existe relação entre a ressurreição e a vida prática. A ressurreição, mesmo sendo algo para o futuro, que por sinal, Cássia, se resume na vida eterna para os eleitos e condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Ainda que seja uma esperança para o fim desta vida, os cristãos devem nesta terra frutificar, ter atitudes que glorificam a Deus. Temos a paz de saber que Cristo selou a nossa ressurreição quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Cantamos isso agora há pouco. Mas isto não quer dizer que podemos viver uma vida desleixada. É o tema da subdivisão desses versos do capítulo, que talvez, dependendo da versão da sua Bíblia, aparecerá em negrito acima do versículo 29. É trabalhar a relação entre a ressurreição e a vida, no dia a dia. Meus irmãos, pela graça de Deus sabemos, já disse, digo novamente, e diremos outras vezes, ressuscitaremos em Cristo, reinaremos com o nosso Senhor, aleluia. Porém, devemos sempre nos perguntar, Douglas, o que esta ressurreição implica? Como esta ressurreição atinge o nosso dia a dia? Qual a relação entre a ressurreição em Cristo, reservada para os eleitos, e a vida nesta terra? É o discurso de Paulo neste texto. Veja,
já no versículo 29, um problema, ou melhor dizendo, mais um problema na tarefa é identificado. Veja, passe os olhos no texto. Existiam nesse contexto alguns que, por influência do inimigo, se batizavam por causa dos mortos. Cristãos vivos, que davam um testemunho visível da sua fé no batismo pelas águas, como a maioria de nós aqui passamos. Em breve, uma irmã de nossa igreja passará e outros mais virão. Aleluia. Eles eram batizados, mas queriam que o seu batismo alcançasse alguém que já havia morrido. Não entenderam que o batismo em si, dissemos aqui algumas semanas e sabemos, nele mesmo não há salvação. O batismo não salva. Não entenderam que ao término da vida aqui na terra, restaria a paz em Cristo ou tormento. Após a morte não dá para voltar atrás. Então não faria nenhum sentido batizar um vivo por causa de um morto. Nenhum. Estavam tumultuando, misturando doutrinas. Estavam corrompendo os costumes bíblicos com mais uma doutrina absurda. Já percebemos. Paulo mostra que negar a ressurreição e se batizar por causa dos mortos não apenas negam doutrinas básicas do cristianismo, como também não faz nenhum sentido. Estavam recitando os famosos contos da carochinha. As pessoas vão a Cristo para seguir a esperança daqueles que morreram? De modo nenhum. Após a morte, será a eternidade com Deus ou a condenação. Não tem segunda chance. Não adianta orar depois que se vai. Não adianta chorar ou fazer missas. Não adianta. Os eleitos de Deus se santificam, são aperfeiçoados para a ressurreição em Cristo Jesus. E os frutos são vistos aqui, enquanto existe vida. O Evangelho produz vida, irmão Luciano. Os nossos olhos devem estar firmados em Cristo Jesus, a nossa esperança. Independente do que venhamos passar nessa terra, seja alegria, ou seja dor, nossos olhos devem visar o Redentor. Assim lutaremos, nos santificaremos, exemplos daremos, por estarmos vivendo uma vida em Deus. Aqui está um protesto de Paulo em Cristo Jesus. Sim, Paulo está protestando no nome de Cristo Jesus contra essa doutrina. Está protestando em amor daqueles que de fato guardaram a fé. Você pode perceber no versículo 30 e 31. O texto protesta contra a conversinha de ignorar a ressurreição e viver pensando apenas neste mundo. Versículo 30 e 31. Observe. Dia após dia, Paulo está dizendo no texto, dia após dia, o apóstolo morria, entre aspas. Ele arriscava a própria vida continuamente no ministério de alto sacrifício. Qual a necessidade dele se expor à morte dia após dia, se não houvesse vida após a morte? Se ele não cresce que não haveria recompensa, glória eterna, para que sofrer tanta dor, se não haverá ressurreição em Cristo? É o que Paulo está dizendo. Não faria sentido tanta dedicação, sacrifício, se não existisse ressurreição, Anderson.
Não faria sentido se a motivação do apóstolo Paulo não estivesse em Jesus, no reencontro com ele. Não faria sentido nada, é o que Paulo está dizendo. Olha o versículo 32. Paulo diz que enfrentou feras. Provavelmente uma metáfora, apontando para multidões enraivecidas que conseguimos identificar ao longo das jornadas do apóstolo Paulo. Independente da situação, Kennedy, sua vida sempre estava em risco, sabemos. O apóstolo Paulo sempre tinha a vida dele em risco por amor a Cristo. Cada risco, sacrifício revelava a sua visão, esperança em Jesus. Nada, e cantamos aqui o texto do próprio apóstolo Paulo, e ninguém poderia separá-lo do amor de Deus, nem a morte, muito menos a vida. Se não fosse a esperança da ressurreição em nosso Senhor. Veja no texto, todos poderiam viver a vida em uma noite. Conhece pessoas assim. Hoje vou viver, vou fazer o que for, porque amanhã não sei se vou viver. Pensamento mundano, diabólico. Poderiam comer e beber, se preparar para a morte, se preparar para um fim sem esperança. Irmãos e irmãs, Deus está nos ensinando com este texto, e depois releram calma novamente em casa, que não podemos viver sem olhar para a eternidade em Cristo. E assim também, Douglas, olhar para a eternidade em Cristo, Bruno, assim também não podemos abandonar a vida aqui na terra, deixar de servir ao próprio Deus com a vida que por sinal Ele mesmo nos deu, e viver para a glória dEle. Que Deus nos conduza nesta esperança eterna, permitindo-nos glorificá-lo em cada segundo de nossas vidas enquanto estivermos nessa terra. Em segundo e último momento, devemos destacar, Paulo está fortalecendo uma doutrina, Anderson. Quer deixar claro que o fato da ressurreição não anula a obrigatoriedade de uma vida santa, uma vida separada. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Spurgeon disse algo muito interessante, que se aqueles que pregam, que evangelizam, conseguirem por eles mesmos converterem as pessoas a Cristo, um outro ser humano qualquer conseguiria tirá-los de Cristo. Mas aqueles que o próprio Cristo chama para o seu reino, escolhe para o seu reino, traz para o seu reino, conduz em seu reino, jamais se perderão. É o que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Sabemos que sim, Anderson, quem ressuscitará em Cristo Jesus, quem foi salvo em Cristo Jesus, nunca se perderá. Mas uma evidência da salvação em Cristo Jesus, obviamente, revela as boas obras. A vida prática deve refletir essa esperança em Cristo. E nesta vida prática, as doutrinas sagradas devem ser preservadas. Aqueles que foram chamados para Cristo, em Cristo, devem atentar para a santa vontade de Deus, saber o que consta nas Sagradas Escrituras. Você ama a Deus? Tem lido a Bíblia? Tens meditado na Santa Palavra? Conheces das doutrinas sagradas? Aqueles que foram chamados para Cristo devem atentar para a santa vontade de Deus,
saber o que consta nas Sagradas Escrituras, entender o Evangelho de Deus e fugir. Paulo está começando a contar nesse texto. Fugir das más influências, das más companhias e conversações. No versículo de João 33, veja Paulo advertir: as más conversações corrompem os bons costumes. Até mesmo a doutrina sagrada, Júlia, pode ser questionada, distorcida, se não for conduzida pelo Espírito de Deus, com um coração devoto e com firmeza nas promessas do nosso Senhor. Se uma conversinha, por sinal, alcança um neófito, um novo na fé, ou alguém que não medita nas Sagradas Escrituras, os bons costumes serão corrompidos. Quantas pessoas começaram com você no Evangelho de Deus? Inúmeras pessoas você conhece que deram os primeiros passos na fé, mas não se fortaleceram na santa doutrina do nosso Deus, na palavra de Deus, na comunhão, na oração. E na hora que tombaram com as conversinhas, com as conversações, com as falácias, com as falsas doutrinas, não aguentaram, foram levados. Paulo está dizendo aqui, veja, nos versos 33 e 34, o apóstolo chama a atenção destes irmãos. Deveriam rejeitar as más conversações. Não estou dizendo de fofoquinhas aqui, de conversinhas. Estou dizendo no texto de falsas doutrinas. Mas se Deus está falando algo ao seu coração específico, fique à vontade. Sem dúvida o meu, sempre ele fala, né? O apóstolo chama a atenção destes irmãos, eles deveriam rejeitar as más conversações, Valdeir. Essas más conversações visam distorcer doutrinas, levar a práticas pecaminosas e abalar a fé, se possível até mesmo dos eleitos. O termo grego por trás dessa palavra conversação se refere à mensagem falada, seja por palavras, obviamente, mas também pode ser através de exemplos. Uma associação ou uma amizade. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria aqui, meus irmãos, temos algumas pessoas que consideramos amigos que não são cristãs. Naturalmente. Muitos destes, se não ficarmos atentos, exercerão influências em nossas vidas. E muitas dessas influências tendem a corromper, trazer um relaxamento moral, que resultará em deficiências doutrinárias. Todos nós aqui já nos pegamos dizendo palavras que não diríamos por nós mesmos. Andando com pessoas que não deveríamos andar. Paulo está chamando a atenção, cuidado com aquilo que corrompe as sagradas, a santa doutrina, cuidado com aquilo que vem minando. Começa através das conversações, é o que Paulo diz, é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Pasmo, mas é verdade. As conversinhas se encontravam dentro da igreja. Quantos em nossos dias aí, meus irmãos, se denominam cristãos? Porém, suas conversas, ações, distorcem o Evangelho do nosso Senhor. Este capítulo ensina sobre a ressurreição, percebemos.
E ao analisar o contexto, percebemos que o que corroborou, reforçou, endossou para que esse assunto fosse levantado ali, Anderson, foram as más conversações. Ao questionarem a ressurreição, questionavam a sã doutrina. E assim, por consequência, questionavam toda a obra redentora do nosso Senhor. E mesmo sem fundamento nenhum, se você for parar para observar minimamente o que diz o texto. Uma coisa vai puxando a outra. Conversinha, questionamento de doutrina. E por consequência natural, a negação da obra de Cristo. Diante disso, o apóstolo exorta aqueles que acreditaram. E obviamente os que estavam induzindo a igreja a esse erro. No início do versículo 33, ele alerta: não vos enganeis. Meus irmãos, cuidado com as más conversações. Elas corrompem os costumes. Paulo está dizendo aqui. Notem ainda no versículo 34, ficar sóbrio, moderado, contido, é o dever do cristão. Ele diz, Paulo diz, não pequeis. Meus irmãos, percebam neste verso, alguns ali dentro da igreja não conheciam, de fato, olha que absurdo, a Deus. Estavam no meio dos cristãos, andavam como os cristãos, mas não conheciam a Deus. Paulo declara no final do texto: eu digo isso para a vossa vergonha. É vergonhoso. E aí vem uma grande questão. Devemos ficar atentos às más conversações. Elas corrompem. Não podemos nos enganar. Então leia a Bíblia. Fique atento ao que o Espírito diz à igreja. Perceba rapidamente ainda, e com muito temor digo isso, e Deus apertou meu coração, me constrangeu ao entender, perceber essa parte. Percebemos isso no final do texto, versículo 34. Paulo não diz tadinho desse ou daquele que não sabia o que estava fazendo, que não estava atento ao que estava acontecendo ali no meio da igreja de Corinto. Como igreja, se estamos em comunhão uns com os outros, se estamos em comunhão uns com os outros e no Senhor, as más conversações corromperão os bons costumes. E se somos igreja, todos serão culpados. É o que o texto diz. O que Paulo está dizendo aqui? O evangelho no meio de vocês será, distorcido. Então, sejam os que mais conhecem, ou os que menos entendem, menos conhecem, chegar agora. A igreja vai sofrer do mesmo jeito se uma doutrina for abalada. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Meus irmãos, que Deus nos conceda o privilégio de guardar e viver a sua santa palavra. Assim saberemos como agir. Se porventura surgir entre nós o estremecimento de alguma doutrina sagrada. Se porventura surgir, se estivermos alicerçados na palavra de Deus, como Deus tem nos dado a graça de caminhar, ficaremos firmes até o final. Concluo, meus irmãos. Graças a Deus, concluo. Reforçando que a esperança
na ressurreição é santificadora. A esperança que temos em Cristo, que nele ressuscitaremos, vai te santificar, vai nos santificar, vai nos aperfeiçoar. Você é cristão? Sou. Você crê na volta de Cristo? Creio. Então por que sua vida está tão desleixada? Por que você leva a vida de qualquer jeito? Não dá, não dá. Paulo está dizendo aqui de forma muito clara. A esperança da ressurreição nos conduzirá a uma vida piedosa. E não nos conduzirá, obviamente, à corrupção. Vai nos tirar da corrupção. O cristão verdadeiro conhece a Deus e zela pelos seus mandamentos. Por graça, o próprio Deus nos preservará. Em nós mesmos não temos condições, né, meus irmãos? É por graça, pela misericórdia de Deus. Mas Deus nos preservará, Ele nos chamou, Ele nos conduzirá. Nos preservará, edificando, incentivando, encorajando os seus eleitos, aqueles que verdadeiramente entenderam a mensagem da redenção. As palavras do apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 2 e 3, alinham em poucas e profundas mesmo, palavras e com a conclusão, com a ideia do apóstolo Paulo e com a proposta aqui trabalhada nessa noite por alguns minutos. O texto diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Consegue perceber o apontamento para a eternidade? Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E aí, finalizando, a ideia da esperança que devemos ter, que o cristão deve ter, e com a sua, e com essa, e a relação dessa esperança no dia a dia, o próprio João continua dizendo: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é. Que Deus nos conduza em sua obra redentora, permitindo-nos glorificá-lo em cada segundo de nossas vidas. Feche seus olhos. Pense no texto que acabamos de meditar, nas sagradas escrituras. A esperança que você tem em Cristo Jesus, ressurreto, e cremos, sabemos, pela fé nele ressuscitaremos, com ele reinaremos, desfrutaremos do novo céu, da nova terra, de quando tudo se fizer novo, onde não haverá dor, lágrima, choro, não haverá pecado. Essa esperança que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, na ressurreição, na redenção, será que essa esperança está refletindo, sendo reflexo, melhor dizendo, refletindo no dia a dia, em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas tomadas de decisões? Ou será que a nossa vida nega, pisa, ignora essa esperança maravilhosa da eternidade? Pense. Esse é o Espírito de Deus para continuar te mantendo firme,
os seus olhos, fixos os seus olhos na esperança do nosso Senhor, e que esta esperança te faça viver uma vida santa, separada, dia após dia, vencendo em Cristo, glorificando a Ele. Será que as conversações têm conseguido minar as doutrinas da fé que se encontram no seu coração? Será que você tem sido corrompido por causa das más conversações? Será que temos sido levados no meio da multidão daqueles que negam a fé? Ali, quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe o que você está fazendo e conversando, cuidado com as más conversações. Que a sua esperança em Cristo Jesus possa refletir no seu dia a dia. Nos encontraremos com Cristo, seremos aquilo que Ele é, veremos como Ele é, e diante disso devemos nos portar como Ele é, santos, separados. Deus, louvamos o Teu santo nome mais uma vez. Reconhecemos a nossa fraqueza.